muita gente perguntou: Guilherme, e você tá com quem? Olha dentro dos meus olhos e deixa eu ter o prazer de te repetir isso inúmeras vezes se forem necessário. A gente sempre vai estar do lado do Papa. Não importa o que aconteça, não importa qual seja o documento. Por mais que você ache que seja absurdo, por mais que você ache que não seja apropriado, por mais que você se ache digno de tentar julgar as decisões da Santa Sé, deixa eu te contar, o Santa Carona sempre estará com o Romano Pontífice. Em todas as ocasiões. A nossa opinião é a opinião do Papa. A nossa opinião é a do Papa. Assim disse Guilherme, do canal Santa Carona, em seu vídeo sobre a Traditionis Custodes, de Francisco. Será mesmo? Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Neste vídeo nós vamos verificar se realmente isso procede, se a opinião de Guilherme, do canal Santa Carona, é a opinião do Papa, e se ele realmente sempre segue o parecer, o sentir de Jorge Mário Bergoglio, assim chamado Papa Francisco. Vamos ver então, aqui estamos num vídeo típico do canal Santa Carona sobre o que pode e o que não pode, sobre a questão de esperar até o casamento, guardar a castidade, um tema muito delicado relacionado à questão do namoro santo, um tópico muito frequente nos círculos conservadores. Então aqui ele fala sobre isso. Também temos vídeos mais formativos do Padre François a este respeito também, explicando sobre a questão do pecado no namoro e dos cuidados que nós temos que tomar nos nossos relacionamentos, não é? Os afetos e as carícias e todas essas coisas, esses temas também muito comuns nestes ambientes. Bem, esta é realmente a opinião do Papa, eu digo, do seu Papa, do Papa Francisco. É esta a opinião dele, que nós temos que ter um namoro santo nestes moldes? É isso que nós devemos nos questionar e, pelo menos, eu acredito que com este vídeo eu vou dar alguma contribuição no sentido, talvez, de adequar o Santa Carona mais perfeitamente à opinião do seu Papa, do Papa Francisco. Então, vamos lá trazer algum documento, alguma base aqui para as nossas afirmações sobre essa questão, então, de como que o Papa Francisco entende essa matéria importantíssima e pivotal do repertório aí do Santa Carona. O que ele nos ensina, vamos ver, sobre a questão do namoro santo, que ele tem a contribuir nesse respeito. Nós temos aqui um discurso do Papa Francisco na abertura do Congresso Eclesial da Diocese de Roma. Isto foi proferido em 2016 ainda. Né? Em 2016, isto penso que foi inclusive antes desses vídeos do Santa Carona, mas de qualquer maneira talvez passou despercebido, alguma coisa aconteceu e ele não teve a oportunidade de chegar ao conhecimento da doutrina riquíssima e aberta de Francisco sobre a questão do namoro santo. Pois bem, existe realmente algumas coisas que precisariam mudar no vídeo do Santa Carona nesse respeito, talvez, para que se possa conformar melhor a opinião de Bergoglio sobre isto. Quer dizer, ele deve admitir pelo menos uma outra modalidade de namoro santo, que talvez para o Santa Carona não vai parecer tão santo, mas por absurdo que seja, nós devemos nos conformar ao parecer, segundo nos diz o próprio Santa Carona, ao parecer do Papa, está bem? Então, existe uma outra possibilidade, eu gostaria de mostrar isso para vocês, para que fique bem ilustrativo realmente. Nós temos aqui até um slide, está certo? Vejam aqui o nosso slide, que fizemos com muito carinho, intitulado justamente A Opinião do Papa, está bem? E aí nós vamos trazer alguns tópicos que certamente vão enriquecer o repertório do Santa Carona e talvez fazer com que ele tenha que reformar um pouco seu canal sobre certas coisas que certamente caducaram já na perspectiva de Jorge Mário Bergoglio. Pois bem, a primeira delas é justamente sobre a questão dos casais juntados, amancebados, amigados, enfim. Existem muitos modos de dizer isso em português. Isto é, existe uma espécie para Francisco de namoro santo que não consiste em esperar, em guardar a castidade até
o casamento, na verdade, existe uma modalidade que permite, inclusive, que exista a graça do matrimônio antes do próprio matrimônio sacramental. Uma certa fidelidade entre aqueles que, em vez de guardar a castidade, ter o namoro santo, como Santa Carona está dizendo, eles, na verdade, já vivem juntos, não é? E Francisco, então, fala sobre a sua experiência pastoral nesse respeito, quando estava na Argentina, em Buenos Aires, bem, lá ele vai falar um pouco do que está aqui, de uma forma bem resumida, está certo? Mereceria ser lido na íntegra, mas aqui vamos apenas resumir para fazer, como Santa Carona gosta, uma versão pocket aqui das nossas conferências. Então, ele diz assim: não dizer imediatamente, para que não se casas na igreja? Não! Acompanhá-los, esperar e fazer maturar a fidelidade. Contudo, digo-vos que vi deveras tanta fidelidade, nestas convivências tanta fidelidade, e estou certo de que é um matrimônio verdadeiro, tem a graça do matrimônio, precisamente pela sua fidelidade. Isto é, Francisco, deixem-me contextualizar, está falando precisamente daqueles casais que estão indo para os cursos de noivos, mas que já vivem juntos, na verdade, já vivem como casados. Sem o sacramento do matrimônio. Mas eles vivendo dessa maneira, nessa experiência, diz Francisco, já existe muita fidelidade, muita beleza, de uma maneira que já temos praticamente o matrimônio, pelo menos você tem os efeitos do matrimônio. E aí, como dizem os nossos amigos lá de Inglaterra, dos Estados Unidos, até poderia se pensar por que nós vamos comprar a vaca se nós já podemos beber, né, do leite, já temos esses benefícios. Então, realmente, é uma possibilidade que se abre agora para o Santa Carona, penso, que quer se conformar ao seu Papa, essa de falar de um namoro santo um pouco diferente, um namoro santo que não necessita toda essa rigidez de guardar a castidade até o matrimônio, mas que realmente abre para uma fidelidade pré-conjugal já, não é, da parte dos emancebados, está bem? Então, isto é algo que tem que ser mostrado. Eu penso, quem puder, mande para o Santa Carona essa atualização, para que ele possa se conformar melhor à opinião do Papa dele nesse respeito. Claro que existe, certamente, algumas coisas que nós vamos ter que fazer, claro, tentar harmonizar um pouco, talvez, essa doutrina de Francisco com a doutrina da Igreja, porque, claro, primeiramente, a doutrina da Igreja nos pede discrição nessas matérias, certo? De sexto mandamento. E, claro, o concubinato, que seria uma forma de chamar este relacionamento aqui descrito por Francisco, certamente uma coisa escandalosa no juízo, claro, lá do Concílio de Trento, é verdade, isso bem antes do Concílio Vaticano II, mas é algo que a gente deve tentar, pelo menos, harmonizar, ou bem, de qualquer maneira, o Papa agora é esse aqui, então, seria mais ou menos isso aí. Então, tentar, né, dizer para os jovens que eles podem agora viver com a namorada e praticarem a fidelidade juntos, entende? Sem toda essa rigidez de ter que esperar, etc, etc, etc. Até porque Francisco vai dizer em um outro momento que os pecados contra a castidade, contra a carne, eles não são realmente os mais sérios, não é mesmo? Então, não deve se dar tanta importância para isso. Ele vai até dizer que não ler o Evangelho, deixar de ler o Evangelho é algo mais sério até do que essas coisas de castidade, esses negócios aí, não é? E os bons padres nem dão mais muita bola para isso, nem perguntam mais coisas sobre quantas vezes, ou circunstâncias e coisas desse tipo, que são tudo bobagem, como ele fala em uma entrevista. Mas bem, aqui temos um outro tópico, talvez, que vai chamar a atenção de muita gente, a questão dos contraceptivos. Eu penso que também é uma atualização necessária de se fazer. Eu não cheguei a ver nenhum vídeo pontualmente sobre essa questão, mas normalmente as pessoas que promovem essa questão de família tradicional, de namoro santo, também têm uma visão pró-natalidade e certamente entendem que o ato conjugal de marido e mulher, ele sempre tem que estar aberto à vida, e seria algo contra a natureza. Esse é o pensar tradicional sobre essa matéria. O agir agir contra a natureza, realmente tentar evitar a gravidez, não é? Evitar a gravidez. E bem, no entanto,
O mais grave do que isso seria evitar a gravidez usando contraceptivos. Na verdade, isso seria algo bastante sério e todas as pessoas pró-vida realmente colocam essa questão realmente de como que é objetável moralmente usar os contraceptivos para evitar a gravidez. Bem, agora, no entanto, Francisco abre uma exceção, uma margem aqui que realmente muda bastante o ensino tradicional nesse respeito. Santa Carona talvez deveria falar para os seus jovens a respeito disso, quer dizer que devido a Paulo VI já nós sabemos, não é, que Paulo VI, o grande, no pensamento de Francisco, a grande referência, Paulo VI, ele já permitiu às irmãs usar contraceptivos para os casos de violência. Portanto, há exceções, certo? Quer dizer, em caso de freiras que poderiam ser estupradas, enfim, acontecer coisas terríveis com elas, então, nesse caso, elas poderiam usar contraceptivos. Paulo VI permitiu, o São Paulo VI, para o Santa Carona, todas as pessoas que seguem entusiasticamente Francisco, ou pelo menos dizem seguir. Então, ele já fez assim, e quem sabe também não se pode fazer, na verdade, é o caso de se pensar de se fazer, no caso do Zika vírus, na verdade, para evitar, então, a má formação da criança. Aí, nesse caso, se pode evitar a gravidez com contraceptivos. É isso que diz Francisco, então, em um discurso e uma conferência, voltando, né, em regresso a Roma, ainda no México, uma conferência de imprensa antes de retornar a Roma. Isso tudo está no site do Vaticano, é sempre bom informar, é sempre bom mostrar, aqui eu vou mostrar para vocês, que essas coisas elas estão no site do Vaticano, né? Então revestem-se aí de um caráter já de algo que foi revisto e tem um caráter oficial, certo? Isso inclusive é colocado em várias línguas. Se você vai a documentos mais antigos, por exemplo, você procura um documento de Pio IX, de Gregório XVI, como eu costumo fazer para tentar me informar sobre essas coisas, você dificilmente vai achar. Agora, esses de Francisco são altamente documentados, mesmo conversas que ele teve, você encontra aqui no site do Vaticano em várias línguas, porque é para você saber, entende? Não é para você ignorar, isso não é para enfeite. Então, você tem aqui o ensinamento, certo? Sobre essa matéria dos contraceptivos, e é importante, então, que vocês saibam disso, se é para seguir a opinião do Papa de vocês, está certo? Eu tenho objeções, eu não acredito que Francisco seja Papa por conta das opiniões dele, mas se você acha que ele é Papa, então, e que deve seguir a opinião do Papa, então é por aí, certo? Então, é realmente abrir para essa questão também dos contraceptivos em casos graves, de grave necessidade. Isso quer dizer, por exemplo, a questão do Zika vírus, então um problema que se engravidasse, né, poderia acontecer isso. Aí, claro, alguém pode questionar assim, mas e guardar a castidade? Não pode usar isso? Bem, isso seria a opinião tradicional da igreja. Mas por mais que pareça um absurdo, ainda tendo essa possibilidade, sempre existindo essa possibilidade para o casal, né, de se abster para evitar um mal, então, mediante a castidade, ainda que exista isso, Francisco está colocando também, na sua opinião, essa questão realmente dos contraceptivos, está certo? Para evitar a gravidez. E ele já abre esse precedente aí de Paulo VI também, que é muito interessante, na verdade. Assim a gente começa a perceber onde que as coisas começam, né? Nesse sentido de ter essas aberturas. Então, já com Paulo VI. Que curioso. Muito bem. Inclusive, estamos falando de Paulo VI nos nossos vídeos, né? Estamos falando um pouco da reforma litúrgica. Vamos continuar nos próximos vídeos, aguardem. Mas, por hora, ficamos aqui, essa questão dos contraceptivos, então. Francisco faz uma distinção entre aborto, que é algo inegociável, é um assassinato, é inegociável para ele, qualquer tipo de assassinato é ruim, nós vamos ver. Mas, no caso, realmente, de evitar gravidez, isso não é algo absoluto, certo? Evitar a gravidez não é algo absoluto, nesse caso se pode utilizar contraceptivos, não é? É o que ele ensina. Bem, agora, a doutrina da igreja nesse respeito. Bem, a doutrina da igreja, a doutrina tradicional da igreja, a doutrina de Pio XI na Casti Connubii, nós sabemos muito bem qual é. Nenhuma razão, embora gravíssima, pode tornar honesto o que é contra a natureza. Esse é um princípio. E agora vamos ver como esse princípio funciona no caso de evitar a gravidez. Impedir a geração da prole no ato conjugal é um ato contra a natureza e intrinsecamente mal.
Então, esta é a aplicação desse princípio. Então, é intrinsecamente mal, não importa quão grave seja a razão, é intrinsecamente mal evitar a gravidez no ato conjugal, né? Na relação de marido e mulher. Sempre podem os cônjuges, com a graça de Deus, conservar a castidade ilibada de tal mancha vergonhosa. Então, haveria uma mancha vergonhosa no servir-se de contraceptivos. Está certo? Esse é o ensinamento tradicional da igreja. Claro que não é esse o ensinamento e a opinião do Papa. Está bem? Do Papa Francisco. Então, a opinião do Papa Francisco distingue-se aqui e como que traz uma novidade. Não é o que antes era não, agora é pode ser. Está bem? Então é importante sentir essas coisas, perceber essas diferenças e atualizar. Não é? No caso do Santa Carona, pelo menos, que quer, ainda que seja absurdo, se adequar às opiniões de Francisco. E é bom a gente continuar aqui. Eu acho que esse é um tema que não é estranho ao Santa Carona. Eu não sei, eu não cheguei a ver com essa profundidade. Peço desculpas, talvez, de não ter ido tão a fundo. Eu realmente gosto de ir a fundo nas coisas, mas existem coisas que são previsíveis. Então, normalmente, uma pessoa que é pró-vida, ela é pró-vida de inocentes. Agora, quando se trata de criminosos, não necessariamente. Na verdade, os conservadores, em geral, têm essa abertura para a questão da pena de morte, até porque eles encontram na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, nos catecismos antigos, enfim, falando sobre essa questão da licitude da pena de morte e também da sua eficácia na própria preservação da vida. Porque quando as pessoas que são os homicidas, que são os criminosos, são punidos, isso vai redundar o quê? Justamente na maior preservação da vida dos inocentes, não é? E assim, então, o quinto mandamento é como que defendido por meio desta pena de morte. Né? Por incrível que pareça, é isso que efetivamente acontece e sempre aconteceu. Então, por isso, sempre se defendeu a licitude da pena de morte e muita gente pró-vida, nós podemos citar, por exemplo, as pessoas da TFP, Tradição, Família e Propriedade, né? no exterior, e aqui penso que é IPCO e afins, né? Todos eles defendem essa questão da licitude da pena de morte. Então é algo um pouco previsível, também é previsível que vai ser anticomunista, certo? Todas essas coisas. Então eu fiz algumas deduções e eu acredito que não erro tanto. E sobre essa matéria da pena de morte, então nós sabemos que para Francisco é realmente algo inegociável, diz ele, deve afirmar-se energicamente. Então nós devemos esperar da parte do Santa Carona, do Guilherme de Santa Carona e da equipe dele, realmente energicamente, uma defesa enérgica. Deve-se afirmar energicamente que a condenação à pena de morte é uma medida desumana que, independentemente do modo como for realizada, humilha a dignidade pessoal, em si mesma é contrária ao Evangelho, porque voluntariamente se decide suprimir uma vida humana, etc. Então, ficamos aqui, já temos o bastante, eu penso, sobre essa matéria. Quer dizer, Francisco é intrinsecamente contrário à questão da pena de morte. E o que nós encontramos na doutrina tradicional da igreja a esse respeito, no entanto, é bastante curioso, porque na doutrina tradicional se diz, na realidade, o contrário. Quer dizer, não tem nada de contrário ao Evangelho. Se ensina que às autoridades foi dado o poder de condenar à morte. Isto é o que está expressamente ensinado no Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Ao punirem os criminosos, não se tornam culpados de homicídio, mas são fiéis executores da lei divina. Cumprem o quinto mandamento, reprimindo a violência com a pena de morte. Exemplo do rei Davi. Tudo isso colhemos do Catecismo Romano e é muito interessante, inclusive o exemplo que ele dá do rei Davi, que exterminava por todo dia os pecadores da cidade de Deus. E na Sagrada Escritura são muitos mais os exemplos que nós temos, não só da afirmação da licitude, mas mesmo da execução da pena de morte, por parte dos governos civis e por parte também, claro, daquele grande legislador que foi Moisés, que foi um legislador ao mesmo tempo secular e ao mesmo tempo também um sacerdote, ao mesmo tempo
um profeta, um verdadeiro profeta, Moisés, e legislador, tanto da vida religiosa do povo de Deus, quanto da vida civil. Bem, tudo isso nos mostra a questão da pena de morte no juízo da igreja, no juízo tradicional da igreja, mas para Francisco é diferente. O Santa Carona talvez devia fazer um especial falando sobre essa questão de como que é contrário aos princípios do Evangelho a pena de morte. Eu só não sei com que argumentos, porque se ele for procurar em São Tomás, ele não vai achar isso. Se ele for procurar em qualquer catecismo antigo, não vai achar. Bem, ele vai realmente ter que ficar na opinião do Papa e só isso mesmo. Bem, mas além disso, claro, existem outras opiniões que nós podemos conferir. Eu não vou me estender muito sobre isso, até porque vai entrar em questões mais doutrinais, e isto é um pouco complicado, nem todo mundo compreende. Às vezes exige algum conhecimento prévio dos documentos anteriores, certo? E que eu noto que às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Então, essas questões de lei natural, de moral, tratando de questões justamente como esta primeira que falamos sobre pessoas que não recebem o sacramento do matrimônio, que estão ajuntados, né? Que estão realmente amigados, emancebados, também essa questão dos contraceptivos, essa questão da pena de morte. Eu acho que são coisas mais simples e fáceis das pessoas entenderem, quer dizer, o que é a opinião de Francisco e o que é a opinião da igreja nesse respeito, a opinião tradicional. E aqui nós temos outras, talvez um pouco mais complicadas, mas que também o Santa Carona deveria procurar implementar, se ele quiser seguir por esse seu ponto de vista de que nós devemos sempre, sempre, sempre nos conformar à opinião do Papa. Por exemplo, os pecados da carne são os menos sérios. E isso aqui é importante. Eu acho que para o Santa Carona, sobretudo, isso aqui é uma grande lição para a vida. Está bem? Porque realmente nós não vemos isso nos vídeos do Santa Carona. Pelo contrário, ele fala, citando, claro, Santa Afonso de Ligório e outros, né? Ou se não cita, mas ao menos inspirado nestas autoridades antigas, ele fala realmente da gravidade, que não devemos considerar leve, né? Considerar sem importância os pecados da carne, os pecados contra a castidade. No entanto, a gente precisa, às vezes, né, renunciar, sacrificar, ainda que pareça absurdo, como disse o Santa Carona, nós precisamos nos conformar ao parecer aí do nosso Papa. Então, este vídeo aqui sobre a questão de ter que guardar a castidade, bem, era um que deveria realmente ser reeditado, certo? Porque não é das coisas mais sérias. Ler o Evangelho é mais sério do que guardar a castidade no juízo de Francisco, está bem? Tem coisas muito mais sérias, e os bons padres hoje em dia não dão bola para essas coisas. Tanto assim também o padre François, que ele deveria se atualizar, pobrezinho, né? Usando essa batina, essas coisas. Bem, e cadê o cheiro das ovelhas, não é mesmo? Quer dizer, cadê o se adaptar ao povo, o realmente ser um com o povo de Deus, não é verdade? Um povo de Deus que é tão vasto, né? Francisco fala que o povo de Deus ele toca todas as religiões, não é verdade? Então, assim, para que ficar preso numa mentalidade que hoje em dia já não funciona e já não é seguida pelas pessoas, não é mesmo? Então, às vezes a gente tem que fazer umas adaptações, se é realmente para a gente se conformar à opinião do Papa, não é verdade? E bem, vamos continuar aqui então na questão das opiniões. Nós temos mais algumas apenas, eu não vou realmente entrar em detalhes aqui, apenas vou enunciá-las, está certo? Temos também essa opinião aqui, pode ser herético, mas todos, evangélicos e católicos, são verdadeiros cristãos. Isso aqui dá um ótimo pocket. Vai mostrar que pelo sangue do martírio, nós sabemos que na verdade todos são cristãos. Não importa as diferenças de pensamento entre católicos e protestantes. Eu vi já alguns vídeos ali, o Santa Carona criticar os protestantes, mas na ótica de Francisco, eles são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo também. Então, é como criticar um católico, entende? Então, isso não é algo que ajuda a igreja, eu penso, pelo menos a igreja de Francisco. Também temos outras opiniões aqui interessantes. Aqueles que não são cristãos sinceros podem viver justificados e seus ritos são fruto da ação divina. Então, é muito interessante esse documento em que ele fala sobre essa questão, é Evangelii Gaudium, certamente, documento muito famoso, um dos documentos-chave do magistério de Francisco, onde ele justamente coloca que mesmo os ritos, né, que são uma tradução da experiência religiosa das pessoas na busca de Deus, não é? São verdadeiras expressões, eles também têm uma certa ação divina neles. Então, por exemplo, aqueles ritos
da macumba, não é? Que as pessoas falam tão mal às vezes. Bem, ali tem ação divina, entende? E assim tantos outros ritos das religiões que existem por aí, tem ação divina. Então devia-se talvez fazer um pocket falando justamente sobre a ação divina nos ritos das religiões africanas, das religiões da Ásia, das religiões indígenas, né? E assim ampliar um pouco para as pessoas essa questão da ação divina, do que é bom, não é? Nas outras religiões e tal. Bem, então esse é um outro ponto. Fala-se aqui também sobre a questão de que Deus quer a diversidade de religiões, então assim, não tem por que brigar, entende? Fazer vídeos falando sobre doutrina, sobre ideologias e coisas assim. Até mesmo essa questão do Papa, não é? Se as pessoas não querem seguir o Papa e estão seguindo a reta consciência, a sua consciência, na verdade, não é reta consciência. Reta consciência é um termo de moral tradicional. Simplesmente a sua consciência, qualquer que seja, está bem? Qualquer que seja o tipo de consciência, isso não importa. Se a pessoa está seguindo a sua consciência e aquilo lhe parece bom, entende? Ainda que ele seja um não cristão, ainda que professe uma outra religião como o islamismo, por exemplo, é uma religião querida por Deus. Essa diversidade de religiões é querida por Deus, segundo Francisco, em um famoso documento sobre a fraternidade humana. Então, este é o mundo, em um resumo aí, com algumas opiniões de Francisco. Essas são as suas opiniões, está certo? Então, tem muito mais, etc, 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 porém, vamos nos apressar para aquilo que é o nosso ponto de convergência, ok? Quer dizer, todos nós entendemos aqui, eu penso que é a doutrina tradicional da Igreja mesmo, que nós devemos nos conformar à opinião do Papa. E nós sabemos que o Papa ele goza de uma assistência especial do Espírito Santo quando ele ensina a Igreja sobre fé e moral, está bem? E mesmo quando ele está ensinando alguma coisa sem a utilização da sua capacidade ex cátedra, ainda assim, ordinariamente, ele tem uma assistência do Espírito Santo que não lhe permite ensinar coisas que são más e que possam levar à perdição as almas que escutam a voz do doce Cristo na terra. Porque, evidentemente, como todo católico segue o Papa, se o Papa pudesse errar dessa maneira em questões de fé e moral, então realmente toda a igreja erraria com ele. Então, por isso tem que ter uma proteção especial e realmente quem ama o Papa, quem segue esse preceito, não é, realmente vai se conformar à sua opinião. Quem é católico realmente vai seguir a opinião do Papa, é o que diz o Papa São Pio X aí, e em tantas outras ocasiões nós encontramos isso nos documentos da Igreja. Pois bem, então aí nos restam duas opções, duas alternativas. Aqui é o dilema com o qual eu gostaria de terminar esse vídeo e deixar também o Santa Carona para refletir, está certo? Então, se a nossa opinião é a do Papa, então nos restam duas alternativas, está bem? Não existe uma terceira alternativa legítima para quem realmente entende a grandeza, a dimensão dessa questão. Não existe uma terceira via, não existe um mais ou menos aqui. É uma coisa ou é outra coisa. Porque senão, se nós começarmos com poréns e entretantos, vocês vão ver que qualquer razãozinha faz com que, na verdade, o Papa já não sirva para mais nada para um católico, senão para decoração. Então, se é para valer alguma coisa, o papado e o que o Papa diz, então é o seguinte. São duas alternativas aqui em face do magistério do Papa Francisco, está certo? Duas alternativas apenas. Alternativa número 1 é a seguinte: conformar-se com a opinião do Papa, ainda que saibamos que difere da doutrina tradicional da Igreja. Então, este é um ponto. Santa Carona, o Guilherme de Santa Carona agora sabe dessas questões, dessas doutrinas, e ele vai se conformar necessariamente a estas opiniões. Está bem? Ainda que seja absurdo, ainda que pareça absurdo para ele. Está bem? Ele vai deletar aqueles vídeos que ele falou sobre namoro santo, que ele falou sobre a importância da castidade e tantas outras coisas. Ele vai ter que mudar isso aí, se é para se conformar à opinião do Papa. Ou pelo menos ele vai ter que colocar um apêndice e colocar a opinião do Papa também. Está bem? Como algo importante, porque certamente o que ele diz, o que o seu Papa diz e opina é muito mais importante e relevante para ele, sendo este o vigário de Cristo sobre a terra, do que ele fala ali para os grupos de jovens dele, etc., que o Guilherme fala para um e para outro, ou seu parecer. Então, se submeter à opinião
do Papa Francisco, nessas matérias contraceptivos, etc. Está bem? Esse é um ponto. Ou então, alternativa 2. Por ter opiniões que diferem da doutrina tradicional da Igreja, Francisco não é Papa. Então aí estão as duas verdadeiras alternativas que existem. Claro que elas têm implicações bastante diferentes. Quer dizer, se eu devo me conformar à opinião do Papa, e esta opinião do Papa difere da opinião da Igreja, mas o Papa representa a Igreja, e nós temos então essas mudanças na opinião da Igreja, portanto, né, o magistério da Igreja vai mudando com o tempo, então a Igreja já não é mais indefectível, que é um dogma, quer dizer, a Igreja ela não muda na sua fé e na sua moral, ela é sempre a mesma. E aí, claro que não faz sentido mais crer nesse dogma, e como é um dogma proclamado pela Igreja e tudo mais, e que consta nos Evangelhos, então nós temos que constatar, portanto, que se for isto verdade, então cai tudo por terra, certo? Não existe indefectibilidade, as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo não se cumpriram efetivamente, porque a Igreja não tem essa assistência que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, certo? E aí é a falência total e se resvala no naturalismo, no ateísmo, está bem? Então, esta é a consequência da alternativa número 1. Alternativa número 2, bem, nós vamos ficar numa situação bem complicada, certo? Porque se Francisco não é Papa, e agora? O que vai ser? É uma alternativa complicada do ponto de vista prático, está bem? Mas do ponto de vista teórico, tudo continua como antes, porque a Igreja continua sendo sempre a mesma. Só acontece que estamos impedidos de ter um verdadeiro Papa porque há um impostor impedindo que realmente seja feita a eleição canônica correta de um verdadeiro Papa, porque existe uma máfia ali por trás, nós sabemos, de modernistas, hereges, infiltrados, etc, etc. Esses tempos eu traduzi um sermão do padre Antônio Cecada, explicando, por exemplo, a questão de Angelo Roncalli, que era um modernista, depois se tornou João 23, ele tinha ligações com os modernistas, etc. Então essas coisas nós já sabemos, não é? Mas, bem, é algo complicado praticamente, mas é algo simples teoricamente. Quer dizer, a doutrina da Igreja continua a mesma, eu vou continuar seguindo a doutrina da Igreja, de sempre e até mesmo quando Deus resolver, então, interromper essa situação difícil e nos devolver às igrejas e nos dar um Papa. Está bem? Simplesmente isso. Então, são as alternativas que existem. Ou seguir a opinião do Papa herético e se tornar um herege com ele, de uma maneira ou de outra, certo? Conformando-se às suas ideias heréticas e também admitindo que a igreja muda, se transforma, seu dogma evolui e deixa de ser o que era, está bem? Ou então, eu, sem Papa, certo? Eu desconsidero este homem como Papa por conta das suas opiniões, ou porque cessou de ser Papa quando caiu em heresia, ou porque nunca foi porque não teve uma eleição canônica, bem, de qualquer maneira, descarto este homem como um verdadeiro Papa e minha fé continua a mesma, a igreja continua sem qualquer problema no sentido de sua doutrina, no sentido de mudar a sua doutrina e a sua disciplina, etc, etc. Está bem? Então, eu acredito que isso deve nos fazer pensar. Então, eu deixo vocês aí com estes pensamentos. Agradeço realmente pela atenção, por me acompanhar até aqui. E, claro, vamos realmente ver se o que nós dizemos, nós realmente fazemos. Está certo? É muito fácil dizer. A nossa opinião é a do Papa. Sempre, sempre, sempre. Mas é muito difícil cumprir. E se for para cumprir, então, cumpramos. Ou então, tiremos as devidas conclusões, que é o que eu aconselho. Está certo? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.